Oi, meu nome é Guga Stocco e nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Não só explicar um pouquinho como ela funciona, mas quais são os impactos disso no nosso dia a dia, nas nossas profissões e quais são as oportunidades que a gente tem em volta de tudo isso também. Bom, primeiro, acho que inteligência artificial todo mundo está acostumado a ouvir, ver nos filmes, né, ver às vezes em algumas ferramentas e acompanha tudo isso. O mais importante para a gente entender na inteligência artificial é o seguinte: na verdade ela é uma inteligência burra, ela não é algo inteligente de verdade. Por quê? Você precisa colher dados e com esses dados você faz alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou colher dados da minha empresa, quanto ela faturou durante 20 anos. E eu quero cruzar o faturamento com a parte política, com a parte econômica e tentar entender que se entrar um governo de direita, um governo de esquerda, se isso vai impactar no que está sendo feito. Então você começa a fazer esses assumptions, né? Quer dizer, tentar entender tudo isso, colhe esses dados e faz uma conclusão. Então, os algoritmos de inteligência artificial, eles são super sofisticados. Só que se você não alimentar com dados, você não tem nada. Você pode pegar o melhor algoritmo do mundo, mas se você não tem uma boa base de dados, ele não funciona. E o que significa isso? Significa assim, como nós estamos colhendo dados constantemente, então toda vez que você entra no Facebook, quando você entra no Google, né, esses dados, quando você está usando o teu celular, ele pega a sua geolocalização. Então, com essa massa de dados, os algoritmos de inteligência artificial começam a trabalhar e quando eles começam a trabalhar, eles começam a automatizar os processos como um todo. Então, a primeira fase da inteligência artificial, o que é? Você colher dados, né, ter tudo isso muito bem organizado, e uma vez que eles estão organizados, a inteligência artificial vai usar essas estatísticas todas para otimizar esse trabalho e para melhorar esse trabalho. Então, eu estava uma vez conversando com um professor e ele disse uma coisa para mim que eu achei interessante, né? Perguntei para ele, falei, poxa, meu emprego vai estar seguro no futuro? E esse professor virou para mim e falou, depende. Quando você sai de férias, se você faz um manual do que você faz no seu dia a dia e alguém consegue substituir você seguindo aquele manual, sim, esse seu emprego não vai existir no futuro. Porque a inteligência artificial faz exatamente isso. Ela pega todo o trabalho repetitivo e ela consegue otimizar isso, só que usando dados de uma forma praticamente infinita. Por isso que a gente fala, por exemplo, um médico, eu sou um clínico geral, quando eu vou consultar com o paciente, eu vou lá ver os sintomas que ele tem, com base nos sintomas eu vou ter uma conclusão. O médico vai poder fazer isso com base na experiência dele. Você imagina que se eu tenho uma inteligência artificial para fazer isso, ela está usando não só a experiência daquele médico, mas de todos os médicos do mundo inteiro que coletaram dados e informações sobre aquilo. E olha que interessante, né? E eu tô falando de médico, que é uma coisa que a gente nunca imagina que a inteligência artificial pudesse substituir de uma forma tão impactante. Mas pensa assim, para fazer um médico hoje, como é difícil. Você tem que pegar uma pessoa que está disposta a estudar pelo menos 10 anos, isso custa caro, que alguém tem que bancar, né, por esses 10 anos, e depois de 10 anos e muito dinheiro você tem um médico. Mas se eu pego, por exemplo, sei lá, o IBM Watson, né, e faço um trabalho muito grande para coletar dados, criar os algoritmos, trago os profissionais fazendo um trabalho muito grande, mesmo que isso custe bilhão, eu faço isso uma vez só. E aí todo mundo vai ter acesso ao super médico. Não preciso fazer isso 10 vezes, eu não preciso estar criando um médico em cada lugar do mundo, né, para atender em cada cidade, em cada bairro. Você passa a ter tudo isso no teu celular, fazendo diagnósticos constantes. Então, isso que a inteligência artificial traz em termos de automação de tarefas, que é a primeira fase. Então, não estou falando realmente em ter uma inteligência que aprende sozinho e crie coisas novas ainda, mas estou simplesmente dizendo em relação ao trabalho repetitivo. E a pergunta que eu faço para vocês é: vocês conseguem fazer um manual do que você faz? E se você me explicar como é que eu consigo te substituir? Se sim, então a gente já vai ter que começar a pensar no seu futuro e o que você pode fazer com relação a isso, tá? Depois que você automatizou todo o processo, o que acontece? Você começa, a segunda fase da inteligência artificial é começar a te trazer insights. Ela começa a entender, fazer predições.
No Canadá, né, já fizeram aí um trabalho, né, para fazer essa predição de crimes, mas também nos Estados Unidos, né, você pegar a Palantir, né, lá em New Orleans, fez um acordo junto com a prefeitura e fizeram um trabalho também para fazer toda essa parte de predição de crimes, né? Então, quando a gente entra nessa seara da inteligência artificial, a gente começa não só a fazer as análises, como a gente começa a prever o que pode acontecer. Então, com os dados de criminalidade, eles entenderam quais eram as regiões que tinham mais crimes, né, quem era que estava cometendo os crimes, que horário e tudo mais. E depois que tinha muitos dados dentro dessa ferramenta, ela começou a prever onde ia ser o crime. Porque ela entendia que, por exemplo, toda sexta-feira à noite, de repente tem um determinado criminoso que ele ia assaltar porque ele ia viajar no fim de semana, ou sei lá o que ele fazia, né? Ela começa a pegar padrão, começa a entender, né? Além de pegar os padrões, entender onde é que são as regiões, ela começava a fazer uma predição de quando que ia ser o crime para as pessoas se prepararem para tudo isso. Agora você pode usar a inteligência artificial para outras coisas. Então, por exemplo, quando a gente fala de um reconhecimento facial, o que é isso? Nada mais é que uma inteligência artificial que olha uma imagem, divide essa imagem em milhões de pontos e compara esses pontos. Então, se você tiver uma base de dados muito grande de imagens, você consegue fazer um reconhecimento facial à distância. Então, a China, por exemplo, que vem fazendo isso, né, ela consegue fazer o quê? Você vai para Xangai, se você atravessa fora da faixa, a câmera te pega, entende que é o Guga que atravessou e manda multa na sua casa. Então isso é uma coisa que já está acontecendo na China. Aliás, é interessante de ver, né, como que a China vem liderando essa parte de inteligência artificial. E ela vem liderando por quê? Porque a China, né, ela não foi feliz durante a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial começou lá com o Japão, Estados Unidos, Alemanha. A China ficou um pouco para trás, né? Então ela começou aí nos últimos 20 anos correr atrás de tudo isso. Então ela não montou a infraestrutura necessária. Então agora que eles estão ganhando repercussão, o que eles fizeram? Já pularam para a nova infraestrutura. Vamos falar de internet, inteligência artificial direto. Não vamos ter que construir o passado. Então eles estão construindo coisas que você consegue entender um pouco como que vai ser o futuro. Então, por exemplo, na China hoje, você consegue no Hema, né, que é um supermercado do Alibaba, que você só usa o seu aplicativo para comprar, ele não aceita dinheiro. Agora eles estão querendo substituir o aplicativo pela sua face. Então você simplesmente chega no caixa, dá uma piscadinha ou um sorriso, né, e paga a conta. E a China está fazendo um pouco mais do que isso. Ela está criando o seu score social. Então, o que é o seu score social? Ela faz o seguinte: olha, você deixou de pagar uma conta, né? Então você entra lá com um pontinho negativo. Mas você atravessou fora da faixa, também entra lá com um pontinho negativo. Você pagou a sua conta, está se comportando, entra com um pontinho positivo. Então ele vai montando um ranking muito parecido com o Black Mirror, né? Quem viu o episódio do Black Mirror, onde as pessoas votavam uma nas outras, né? Então todo mundo tinha que se comportar para poder ter bons votos, né? E a mocinha lá, ela queria alugar a casa num condomínio, só que para alugar a casa no condomínio, o requerimento era 4,6, se eu não me engano, mínimo, e ela tinha lá 4,4. Então ela não podia alugar a casa naquele condomínio porque ela não tinha um ranking suficiente. Então isso está acontecendo na China hoje. Então, conforme eu disse, né, que esse podcast está muito focado em 2025. Por quê? Porque em 2025 a tecnologia de reconhecimento facial vai estar mainstream, vai estar disponível para todo mundo. Então, ela estando disponível para todo mundo, que nada mais é que uma inteligência artificial misturada com toda essa parte de imagens, né, com toda essa parte de 5G e dados disponíveis para mandar tudo isso para a nuvem, com todas as tecnologias de nuvem funcionando e etc., você tem um ambiente perfeito para que esse tipo de coisa aconteça. Então, isso tem consequências. Se a partir do momento que eu saio para a rua, né, o governo está me vigiando em tudo que eu estou fazendo, onde que está a minha privacidade? Então, eu posso prever, por exemplo, que a partir de 2025 não vai ter privacidade. Né? Não faz sentido, você vai abrir mão da sua privacidade para que você tenha outros benefícios em troca disso, como segurança, como você não pegar uma fila para pegar um avião, como N outras coisas, né? Como tirar a fricção do pagamento, né? E por aí vai. Então a gente começa a entender, por exemplo, a confluência das tecnologias, e a inteligência artificial é um grande ponto em cima de tudo isso.
E aí depois você vai falando de outras fases, né? Porque você pode falar o seguinte, quando que a inteligência artificial vai adquirir consciência? Essa é a grande pergunta, é a pergunta de $1 milhão, né? Todo mundo, cientistas discutindo que em 40 anos você vai ter consciência, cientistas dizem que você nunca vai ter consciência, né? Mas o fato é, se entra a computação quântica, a computação quântica ela é um pouco diferente da computação normal. A computação normal usa 0 e 1 para fazer os seus cálculos. Na computação quântica você pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Em outras palavras, você tem aí um ganho exponencial muito grande. Já temos computadores quânticos hoje da IBM disponíveis, né? Ainda pequenos, né? Tem 2 qubits. Você tem o bit no computador normal e você tem o qubit, que é no computador quântico. Mas um computador quântico funcionando de forma expressiva, ele consegue sim, né, calcular tudo aquilo que precisa para a inteligência artificial, e aí pode ser que você tenha alguma coisa muito parecida com consciência. Então, para você poder definir se a inteligência artificial vai ter consciência ou não, hoje a gente não consegue, porque a gente não conhece ainda algumas confluências de tecnologia que estão por vir para saber como que elas se comportam para fazer um cenário nesse sentido. Mas se eu penso num computador quântico hoje, penso numa base de dados massiva de anos, coletando milhões de terabytes por segundo, né, e você tem uma capacidade de computação muito grande em cima disso, sim, a gente pode ter, talvez até mesmo ter consciência em cima de tudo isso, tá? Aí o que acontece? Se todo o trabalho repetitivo ele é substituído, o que eu vou fazer no futuro? Então, se eu estou falando de médico, se eu estou falando de contador, se eu estou falando de motorista, então eu tenho o carro autônomo, eu tenho a fábrica autônoma, eu tenho a demanda gerada de forma autônoma, né? Porque está coletando todos os dados. Então, a própria cidade entende que precisa de mais carros, manda a fábrica fabricar mais carros autônomos, né? Os carros autônomos vêm e começam a levar as pessoas de um lado para o outro, baseado em algoritmos preditivos, conforme as pessoas saem para trabalhar nos seus determinados horários, né? Você vê que a gente automatizou tudo. E quando a gente automatiza tudo, o que a gente vai fazer de trabalho? E aí entra algumas questões que a gente vem discutindo, né, que são bem interessantes. Basicamente eu posso dizer para você o que? O seu trabalho vai ser os novos empregos do futuro, ou deeply scientific, quer dizer, ele muito voltado para a ciência, né, e você com conta, matemática e tudo mais, ou ele vai ser deeply artistic, então voltado para o lado criativo e a criatividade toda. O que ficar no meio do caminho tem um problema, tá? Se você não é muito criativo, não é muito científico, o computador te pega. Então a gente vê que os seres humanos, né, as profissões vão ou para um lado mais artístico ou para um lado mais científico, e todo o resto vai ser automatizado. E aí vem uma coisa importante, a gente quando vai olhar em política, né? Olha que louco, né? A gente teve as últimas eleições, né? E aquele monte de fake news, aquelas discussões. Ninguém discutiu sobre o futuro, ninguém discutiu sobre o impacto de tudo isso. O que é um problemaço para o Brasil. Então eu vou dar um exemplo. O que é um sindicato? O sindicato faz o seguinte: na época da Revolução Industrial, se eu tenho uma linha de produção com 200 pessoas, basta eu juntar 3 ou 4 que eu paro a linha de produção. Então o sindicato tem muito poder. Só que se eu estou no mundo autônomo, eu não tenho como parar essa linha de produção. Então eu perco relevância. E o maior problema que a gente tem, eu falando do sindicato, que é um exemplo em outros, né, é que assim, a gente tem que parar de achar que a gente tem que proteger o emprego. Isso é uma falácia. Você tem que proteger a pessoa, não o emprego. Porque o emprego vai deixar de existir. Então você articula, você cria uma série de coisas para proteger um negócio que não vai existir daqui a 5 anos. E o que você vai fazer com essas pessoas? Então eu dou um exemplo prático para vocês. Imagina que eu sou dono de uma empresa de ônibus e tenho o cobrador. E em 5 anos está chegando os chineses para competir comigo. E eu preciso competir com eles, eu preciso investir, preciso otimizar meu processo. Tiro o cobrador de ônibus ou deixo o cobrador de ônibus? Olha que louco. Se eu tirar o cobrador de ônibus, a minha empresa vai ser competitiva e eu vou conseguir competir com o chinês daqui a 5 anos. Só que eu causei um problema social, porque o que esse cobrador de ônibus vai fazer?
Tá? Se eu não tiro o cobrador de ônibus, porque o meu sindicato é muito forte, daqui a 5 anos eu não consigo competir com os chineses e todo mundo perde o emprego. O motorista, o cobrador, o contador, o advogado e o dono da empresa. Qual que é pior? Então, o que tem que ser feito? O que é o sindicato do futuro? O que é que tem que ser pensado, discutido hoje em dia? Não é proteger o emprego, muito pelo contrário, você muda o mais rápido possível. Agora, esse ganho de eficiência que você vai ter que investir nas pessoas para que elas estejam preparadas para o futuro. Então, você tira o cobrador de ônibus e ensina ele, por exemplo, né, durante um período de 1, 2 anos, a poder, por exemplo, né, administrar uma frota autônoma de ônibus. Né, ou poder fazer manutenção dentro do ônibus e por aí vai. Então, você precisa preparar ele para os novos empregos. Então, a gente comete erros muito grandes, né, quando a gente fala assim, a gente subestimar o que uma inteligência artificial pode trazer e a gente continua tomando decisões políticas voltadas para o século passado e isso, obviamente, tem consequências. Tá? E aí, em uma questão interessante, né? Falar, pô, tá bom, se eu acabei com boa parte do emprego, costuma dizer, né, que a gente fala que vai ter parte da população que além de não ter emprego, né, eles estão no useless economy, né, tipo, não tem o que fazer. O que eu faço com essa população? Dizem, né, você vai lá no Silicon Valley, isso é muito famoso lá no Silicon Valley, que precisamos criar a renda única porque a inteligência artificial tira, né, da tua frente, né, o teu emprego, então temos que ter uma renda única para o cara poder sobreviver, né, isso está ganhando força, né, está muito forte. Só que interessante é que quando você começa a olhar a ciência, né, fizeram um estudo com macacos, né, então você dava para o macaco amêndoa, então o macaquinho ia comendo amêndoa, aí você ia lá e dava uma uva para um macaco só. Quando ele comia a uva, né, ele, nossa, adorou aquilo, é docinho, é diferente. Aí você volta a dar a amêndoa pro macaco, ele não come. Aí você dá de novo, ele não come. E pega a amêndoa e joga em você. Então o macaquinho pegou e jogou, quer dizer, ele queria uva. Como é que a gente vai fazer renda única, né, para todo mundo, dar amêndoa para todo mundo, se quando alguém pegar uma uvinha, pronto, acaba tudo? Então o ser humano é um bicho complicado. Eu particularmente acho que vai ter muitas profissões novas e a gente vai ter uma cultura completamente diferente. A gente teve uma cultura onde o ser humano sempre teve que caçar, depois ele sempre teve que plantar, depois ele sempre teve que produzir. Agora a gente está entrando numa fase onde o ser humano vai poder criar. E aí não precisa necessariamente ficar só nisso. Então, na Revolução Industrial, se teu filho falasse que queria ser poeta ou filósofo, entendeu? Teu pai dava um tapa na cabeça dele.